Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo desse canal, onde nós continuamos falando sobre educação digital, sobre prevenção ao bullying, ao cyberbullying e como é que a gente pode então ajudar a cuidar e orientar o comportamento online, o comportamento digital das nossas crianças e adolescentes e como isso pode impactar também no comportamento presencial, na dinâmica escolar. E é basicamente sobre isso que a gente vai falar hoje, começando aqui por uma distinção em termos de exposição nas redes sociais. A gente acompanha muitas pesquisas e muitos dados estatísticos que comprovam e demonstram que as crianças e adolescentes têm dedicado cada vez mais tempo às redes sociais ou cada vez mais tempo ao uso de telas de uma forma geral, né? Desde jogos, internet até as redes sociais. Mas a gente tem que refletir um pouco mais sobre que tipo de exposição é essa. Se seria uma exposição ativa ou seria uma exposição passiva e em que medida isso pode impactar no desenvolvimento, até mesmo desenvolvimento cognitivo das nossas crianças e adolescentes. Então, basicamente, a gente tem alguns indicadores de que o tempo de uso, em média, de uma adolescente no Brasil é entre 3 a 5 horas dedicado a redes sociais. Com esses dados, a gente tem também um tempo bem significativo, um tempo muito significativo de vida que é dedicado às redes, que é dedicado à internet de uma forma geral. E a gente percebe também que isso também se reflete em dados internacionais. A pesquisa Global Web Index publicou um indicativo de que o Brasil é o segundo país que mais dedica tempo de uso às redes sociais. E tanto crianças, adolescentes e jovens quanto adultos têm dedicado mais ou menos o mesmo tempo online. Então isso também significa que uma população adulta está muito conectada e espelho, né, dessa hiperconexão dos adultos, nós temos também a repetição desse comportamento pelas nossas crianças e adolescentes. Então a gente percebe, né, que de fato eles passam muito tempo online, mas não necessariamente publicando ou hiperexpondo, né, a sua imagem nas redes de uma forma geral, mas sim consumindo passivamente esses conteúdos, ou seja, assistindo vídeos de entretenimento, seja no YouTube ou mesmo Reels no TikTok ou no Instagram, enfim, né, em todas essas plataformas de mídia social, mas basicamente consumindo e não necessariamente expondo, o que até, de certa forma, é mais saudável, né, se a gente for pensar em termos de exposição, o que tudo isso pode significar, não só em termos de formação de um perfil social, mas também de entrega de dados e informações sobre si e sobre a sua família, que também pode gerar consequências negativas. Então, de certa forma, a gente acha que é mais seguro que eles estejam consumindo conteúdos e não necessariamente, né, estejam expondo conteúdos. No entanto, esse consumo passivo também pode impactar no seu desenvolvimento na medida em que passam cada vez mais tempo online e cada vez menos tempo envolvidos em relações presenciais, reais, construindo vínculos reais, né, e presenciais com os seus amigos, com os seus colegas ou até mesmo com a sua família. Também nessas pesquisas internacionais a gente tem um indicativo de que esse tempo, né, de uso dedicado às redes, entre 3 a 5 horas, se nós compararmos com o tempo que eles dedicam, por exemplo, a uma chamada de vídeo com um aluno, que é infinitamente menor. Em média, eles dedicam 20 minutos para uma chamada de vídeo por dia, né, ou para um contato por dia com algum amigo, com alguém, enfim, né, algum contato seu, de um vínculo real existente. Então a gente tem essa diferença, né, em termos de dedicação às redes e dedicação a relacionamentos, né, a construção de relacionamentos. E, consequentemente, cada vez menos tempo presencialmente envolvidos com esses vínculos. É claro que a gente percebe e sabe que isso também é um resquício da pandemia, que a gente viveu um período onde a única forma de interação social era por meio das redes, era por meio de telas, era por meio de aplicativos, enfim, de comunicação. Então, isso vai refletir significativamente no desenvolvimento dessas pessoas que tiveram, né, esse período
do seu desenvolvimento, né, marcado por uma única forma de interação. Então também acabaram padronizando isso como uma forma de relacionamento. E se reflete naturalmente ainda hoje, a gente vai acompanhar ainda isso por algum tempo. A questão é estimular, então, né, os vínculos reais, os vínculos presenciais e tirá-los cada vez mais das telas. Até mesmo porque, né, o indicado, e isso sempre é um questionamento, mas o indicado para um adolescente, em termos de exposição à rede, é em média 1 a 3 horas, a depender, né, da necessidade de uso. E é claro que tem essa ideia, então, de progressivamente aumentar, né, sendo esse o limite já para um adolescente. Então, até 2 anos não se indica o uso de telas e assim progressivamente vai aumentando o tempo de uso até que se chegue nessa estimativa entre 1 e 3 horas para um adolescente. Mas é claro que o ideal é que isso seja dialogado, que isso seja conversado com a família, né, entre a família e os seus filhos, para que haja assim também uma forma de cumprir essa regra de uma forma mais natural, vamos dizer, quando é dialogado, quando é explicado, quando é de fato orientado sobre as consequências e os porquês de estimular um tempo de uso, até mesmo para ter um controle maior do seu tempo, para poder ter uma administração mais adequada do seu tempo, conseguindo cumprir tudo aquilo que é necessário num dia, né? Não só em termos de ir à escola, mas também os estudos que complementam aquilo que é ensinado na sala de aula, que precisam ser continuados em casa. Então existem muitas tarefas no dia, a gente não pode dedicar tanto tempo assim para as redes sociais, né, para algo que não necessariamente vai ser produtivo para esse nosso momento de desenvolvimento. Então que seja orientado, que seja conversado, que seja explicado sobre as consequências, e para isso é preciso então manter um diálogo franco e aberto. Na verdade, né, essa é a chave, na verdade, para o bom uso das redes, né, para que as famílias e as escolas também possam manter um diálogo franco e aberto, orientado, explicado, né, de modo que quando eles estejam sozinhos online, eles estejam de fato habilitados para tomar as melhores decisões. Mas para isso, eles precisam ser orientados e compreender sobre as consequências de um uso massivo de telas, né? E isso também vai se refletir no comportamento presencial, na medida em que estar conectado é mais fácil do que iniciar um relacionamento, né? Do que se predispor a conversar com outra pessoa presencialmente. Isso faz com que eles cada vez mais, então, busquem o uso de telas para justamente, né, porque é algo mais fácil do que construir um relacionamento, do que se predispor a dialogar e construir um relacionamento. E isso faz com que cada vez mais eles fiquem presos nesse ambiente digital, justamente por essa, vamos dizer assim, por essa falta dessa aptidão, desse comportamento relacional e social que ficou por muito tempo, de fato, não podendo ser utilizado, né, em desuso, mas que agora precisa ser retomado, mas que agora precisa ser reforçado. E quanto menor a interação entre eles, consequentemente, maior a probabilidade de prática de bullying no ambiente escolar, porque ainda não estão habilitados, vamos dizer assim, né, ou não estão sendo devidamente estimulados para a construção de relacionamentos, o que faz com que a agressividade e os atritos sejam muito maiores. Então, se a gente estimula também essas interações em grupo, se a gente estimula que eles possam juntos, né, fazer atividades em conjunto, atividades integrativas que mostrem a importância de estar em grupo, de agir em grupo e se ajudar cooperativamente, isso constrói vínculos entre eles. E a gente pode então fazer esses movimentos nos ambientes escolares, que é onde eles estão de fato praticando, né, o relacionamento social, que a gente sabe que a gente pode, a família orienta, mas a escola também orienta e supervisiona, já que é ali que eles estão interagindo socialmente de uma forma presencial. Então que ali seja estimulado essa construção de vínculos por meio de atividades. Tudo isso indiretamente contribui significativamente para a prevenção, para o combate ao bullying e ao cyberbullying,
que na verdade se tratam de formas de comportamento, né? Tanto presencial ou online, mas estamos falando de fato de comportamento. O que acontece é que a tecnologia potencializa essas interações negativas, seja por cyberbullying, discurso de ódio ou todas essas outras formas de violações de direitos da criança e do adolescente que a gente vê acontecer nas redes. Mas na verdade nós estamos falando de comportamento. Então é muito recomendado, muito adequado que as escolas possam estimular esse comportamento mais integrativo e consequentemente então ajudando na prevenção ao bullying, ao cyberbullying. Prevenção ao bullying, ao cyberbullying não se faz exclusivamente falando sobre o tema, mas também por meio de outras atividades que estimulem uma maior integração, que estimulem a aceitação e a compreensão sobre a importância das diferenças. São essas atividades que, paralelamente com a prevenção direta, né, e com a consciência direta sobre os danos emocionais e até os possíveis impactos e consequências jurídicas que a prática de bullying e cyberbullying pode ocasionar, mas é esse conjunto todo que de fato estimula e trabalha de uma forma efetiva, concreta e massiva pela prevenção desses casos. Então, basicamente essa era a reflexão que eu gostaria de propor para o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Peço então que, se você gostou, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que a gente possa estimular cada vez mais a reflexão, tanto no ambiente escolar quanto familiar, em termos de uso das redes sociais, uso adequado, eficiente, responsável e saudável, porque quando a gente traz consciência a esse uso, a gente combate massivamente todas essas situações negativas que a gente vê acontecer nas redes e previne não só essas situações, mas também previne um uso desrespeitoso das redes ou que possa até mesmo fazer mal para o próprio desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. Então, que a gente possa juntos construir cada vez mais e falar e refletir sobre cada vez mais esse assunto, trazendo mais consciência a essa realidade e nos preparando, né, para os movimentos futuros da web que estão por vir. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Deixa o seu comentário, curte, compartilha o vídeo e nós então nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigada mais uma vez e até lá!